Então é muito interessante essa lógica de negócio. Só que na prática ela tem muita dificuldade de execução, porque você começa a juntar negócios com culturas completamente diferentes, cabeças completamente diferentes, né? Como que você faz para que essa junção, de alguma forma, ou comunicação da cultura, ela se mantenha sólida mesmo com tantos enredos diferentes? Vamos lá. Primeiro a gente traz a empresa. Então, primeiro o financeiro. A gente faz a integração do financeiro, faz uma integração do marketing, faz uma integração do RH. E aí a gente começa a plugar a nossa cultura. Então nós temos uma cultura mãe, que é a cultura da Bfly, que é o que a gente gosta, o que a gente acredita, para onde a gente quer caminhar. Mas eu mantenho as culturas, as microculturas de cada empresa ali embaixo. Eu tenho uma empresa que, a Queensberry, por exemplo, eu atendo o público de 60 anos mais com ticket médio de 150 mil reais. Que eu tenho uma empresa que chama Vai Voando, que ela está em 300 comunidades carentes, ou 300 franquias em favelas. Então eu vendo passagem aérea no boleto. São culturas completamente diferentes das empresas. Então a gente tenta manter cada empresa com a sua microcultura ali dentro dela. Então isso para a gente é muito importante, eu não pasteurizar as empresas que eu comprei. Não adianta ter uma cultura única para todas as empresas que não vai funcionar. O que você mais aprendeu ao longo desse tempo empreendendo, cara? Com tantos negócios, etc. Cara, eu aprendi que cada dia que passa eu tenho que aprender mais. Então são um constante aprendizado. Todo dia é um assunto diferente, todo dia é um sucesso diferente, é uma porrada diferente. Então a gente está ali no dia a dia aprendendo com humildade, buscando conhecimento, tendo uma equipe. O que eu aprendi é que eu tenho que ter uma equipe foda do meu lado e tem que só ter gente do bem que trabalha do meu lado. Senão o negócio não vai para frente. Sim. Mas assim, tem uma coisa também que uma vez eu ouvi, né? O nosso CEO fala, ele fala assim, é peixe grande e isca grande. Peixe grande e isca grande, né? Então às vezes, por exemplo, você chega num cliente muito grande e aí você tá com a cabeça pequena e você fala assim, não, cara, eu vou cobrar pouquinho dele. E às vezes você vai cobrar pouquinho achando que você vai agregar valor e ele fala, não, cara, não deve ter valor o seu serviço, né? Então você tem que ir com isca grande para pegar peixe grande. E você é um cara que você trouxe negócios muito grandes para dentro do seu ecossistema, né? Pô, parece que você comprou uma empresa 8 vezes maior do que a sua, se eu não me engano. Como que você faz para comprar uma empresa assim tão maior do que você, sei lá, está acostumado? Você tem desafios ao fazer isso? O que você tem em mente? Você sonha grande, né? Vamos lá, tem uma diferença, né? Quando eu comprei uma empresa 8 vezes maior do que a minha, eu comprei na pandemia. Essa empresa 8 vezes maior do que a minha estava endividada, eu estava capitalizado. E o movimento da minha empresa e dela era praticamente o mesmo, porque eu não tinha viagem, estava na pandemia, o mercado estava parado. Então eu entrei na pandemia numa empresa 8 vezes maior, que não tinha faturamento mais, porque estava parado. Caraca. Arrumamos a casa, e quando o mercado voltou, ela voltou realmente acelerando muito. Então eu tinha uma empresa, que era a Belfutur de BH, ela vendia 500, 600 milhões por ano, e hoje eu estou, 1 ano e meio depois, 2 anos depois, eu estou numa empresa que vende 10 bi por ano. Então, para a gente é um desafio. Eu tinha 130 funcionários, tenho 1.692. Então, realmente eu tenho um desafio. Eu conhecia todos os meus funcionários pelo nome, hoje eu não consigo conhecer mais todos os meus funcionários pelo nome. Então, são estruturas completamente diferentes. Na minha época, eu era o CEO, eu era o diretor, eu tinha um quadro de gerentes e resolvia. Hoje eu tenho vice-presidentes, diretores. Então, é um bicho completamente diferente. Então, todo dia eu aprendo. Caramba, e como é que segura um negócio desse de pé, assim, durante a pandemia? Como que você falou assim, pô, a gente comprou, arrumou a casa, como é que segura? Porque, né, acho que deve ter ficado... Como era o clima quando você chegou Nossa, lá? Todo mundo sangrando, né? Imagina. Na realidade é o seguinte, eu sempre aprendi com meu pai que a hora de investimento era na hora das vacas magras. Então, na hora das vacas gordas, a gente juntava, todo mundo abrindo loja, todo mundo comprando empresa, todo mundo fazendo tudo, a gente juntando. A hora que tinha alguma crise, a gente entrava lá, vamos abrir loja no shopping agora, vamos comprar essa empresa. E veio o Covid, era um momento com muito medo, né?
mas era o momento mais propício para a gente fazer isso. Então, por isso nós fizemos 36 aquisições em 30 meses. Nossa, cara. Quantas aquisições? 36. É muita coisa. Não, cara, vocês foram muito corajosos, porque eu acho que o Covid, ele tinha um fator que, né, agora que, né, já amenizou, né, todo mundo vacinado e tal, é uma coisa que se fala, fica mais óbvio o passado, mas enquanto tá acontecendo o negócio... Não tinha data pra acabar, né? A gente não sabia, né, se ia durar 10 anos, se encontrar uma cura, ou se ia morrer amanhã. Era muito louco. Eu sempre acreditei, e talvez por isso eu fui comprar as empresas, eu sempre acreditei que o Covid ia passar, claro que eu não sabia a data, e eu sempre acreditei que ia ter uma super demanda. Porque qualquer demanda reprimida, depois você tem uma super demanda aí. Então eu sabia que ia ter uma super demanda, eu sabia que ia ter um boom do turismo. Eu não sabia que o boom ia ser tão bom e durar tanto tempo, que continua durando e continua vendendo. Você sabe, Lucão, de onde veio o termo vacas magras? Não sei. Não? Veio de uma historinha da Bíblia. É muito legal. Tinha um cara que era o Faraó. E Faraó, ele teve um sonho, assim. Era um sonho com vacas gordas e depois vacas magras. E aí não conseguia entender o que significava. Mandou chamar um cara que chamava José. José tinha um dom de interpretar sonhos. Ah, sim. E aí ele chegou pro Faraó e falou, olha, durante esses 7 anos de vacas gordas, esse aqui é o momento de você poupar, guardar. Ano de riqueza, abundância. E aí depois vem o ano de vacas magras, que aí é o ano, sim, que a gente já deve ter se preparado, porque aqui é onde a gente aproveita de alguma forma. E aí você vê como isso aqui é tão atual nos dias de hoje. Nossa, né? muito. Porque Warren Buffett sempre diz, compre quando há sangue nas ruas. Né? No caso de José do Egito, quando todo mundo estava desfrutando, vacas gordas, ele estava aumentando imposto, guardando semente. E aí depois, quando veio vacas magras e uma crise no mundo, todo mundo vinha até ele para dar ouro, metais preciosos em troca de sementes, porque eles tinham guardado sementes. Sim. Então, cara, quem guarda durante o período de vacas gordas faz ótimos negócios em vacas magras. E foi exatamente o que a gente fez no Covid também. Lembra que a gente comprou ações publicamente? Compramos ações a, cara, 50% de desconto. Né? A gente só tem que acreditar que a economia vai voltar.